Olá, povo amado de Deus, eu sou Francisco Isidório e quero trazer uma palavra de reflexão a todos neste domingo de jejum e de oração a toda a nação brasileira e também ao mundo. Hoje é um dia no qual estamos dedicando em jejum para que o nosso Deus venha interceder por cada um de nós, nação brasileira, e também pelo mundo. O jejum é bastante conhecido em toda a Escritura, pelo fato de o povo de Deus pedir intercessão ao nosso grande Senhor para nos livrar de algum momento de tribulação no qual estamos passando. E neste momento o Brasil está passando por uma grande dificuldade causada pela pandemia e também questões financeiras. Pois bem, eu quero compartilhar com todos vocês um pouco da história do jejum em toda a Escritura. Hoje eu quero aqui deixar como base um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 9, verso de número 3, que assim nos diz: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Pois bem, meus irmãos, eu quero aqui compartilhar com vocês esse texto bíblico que nos fala a respeito do jejum. Hoje eu quero aqui mostrar a todos vocês o grande valor do jejum na vida do povo de Deus, em toda a Escritura. E aqui, meditando nesse texto sagrado, nós percebemos a revelação do valor do jejum na vida de Daniel. Na Bíblia é destacada a grande importância do jejum entre o povo de Deus e o seu efeito positivo na vida das pessoas. Grandes líderes e grandes homens de Deus obtiveram grandes vitórias por meio do jejum. O jejum provoca uma reação divina e benefica em favor dos penitentes. Em Esdras, capítulo de número 8, verso de número 21, nós vemos o sacerdote Esdras apregoando um jejum ao Senhor para obter uma jornada feliz para ele, o povo e seus filhos. É provável que Moisés tenha sido o homem que mais jejuou na Bíblia. Acredita-se que Moisés tenha jejuado cerca de 80 dias e 80 noites. Vejamos aqui comigo a importância do jejum nas Escrituras. Em Deuteronômio, capítulo de número 9, verso de número 9, lemos que ao subir ao monte para receber as tábuas da lei, para a primeira vez, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Porém, quando desceu do monte e encontrou o povo pecando, Moisés subiu ao monte pela segunda vez e lá permaneceu mais 40 dias e 40 noites em jejum. Isso nós podemos perceber em Deuteronômio capítulo 9, verso 18. Se Moisés não se alimentou no intervalo entre a primeira descida do monte e a segunda subida ao monte, resolvendo prolongar por mais 40 dias o jejum, ele pode ter jejuado 80 dias e 80 noites. Cientificamente, não há explicação para tão extenso jejum. Entretanto, meus irmãos, para Deus tudo é possível.
Outras pessoas também fizeram extenso jejum na Bíblia, como por exemplo o profeta Elias, que jejuou por 40 dias. O profeta Daniel fez um jejum parcial de 3 semanas. E Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Em 2 Crônica, capítulo 20, verso 3, é dito que Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Deus atentou para o jejum de Josafá e pelejou por Judá, voltando-se contra os seus inimigos. Em Esdras, capítulo de número 8, verso de número 21, o sacerdote Esdras escreveu: então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Já no Salmos 35, verso 13, o salmista diz: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha vestes era pano de saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Em Daniel, capítulo de número 9, verso de número 3, o profeta Daniel, praticante do jejum, disse: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Em Joel, capítulo de número 1, verso 14, o profeta Joel escreveu: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Em Joel, capítulo 2, verso 15, o profeta Joel ainda diz: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Em Jonas, capítulo de número 3, verso de número 5, lemos que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Em Mateus, capítulo de número 17, verso de número 21, Jesus encorajou os seus discípulos a jejuarem, afirmando que algumas castas de demônio só são vencidas com jejum e oração, meu povo. Para concluir, o jejum é um aliado poderoso da oração para vencer qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Na Bíblia, vemos Deus mudando circunstâncias aparentemente irreversíveis de pessoas e nações inteiras que se dispuseram a jejuar ao Senhor. Por isso hoje o nosso país está em jejum em pró da nossa nação. E eu aqui, como servo do Senhor, venho pedir em oração a Deus para que interceda por nós, por toda a nossa nação, e que venhamos vencer, e que estejamos todos nós nesse domingo firme nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui falo eu, Francisco Isidório. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que a nação brasileira esteja nas mãos do nosso Senhor.